Fala galera dos terceiros anos, tudo bem? Tranquilos? Eu estou bem. Aumentei a velocidade do vídeo e vamos prosseguir com o conteúdo. Na aula anterior, aliás, antes da aula anterior, na penúltima aula, nós tivemos uma aula em que eu expliquei para vocês as equações da reta, as formas possíveis de você escrever as equações da reta. Eu só não mostrei a equação paramétrica, mas eu mostrei a reduzida, a geral, a fundamental e a segmentária. Depois disso, de eu ter feito algumas explicações nesse sentido, eu passei uma atividade e corrigi ela na última aula. Gravei o vídeo e enviei para vocês. Só que o que acontece? Como essa parte ela é um pouco ampla, se eu passar só aquela atividade para vocês, vai ficar uma coisa assim muito superficial. Existem outras formas do exercício cair. O exercício pode aparecer pedindo coisas a mais que, se você não tiver uma certa experiência, vai ser difícil de você conseguir fazer. Então eu vou fazer mais alguns exemplos aqui nessa aula de hoje e também eu vou mostrar outra forma da gente encontrar a equação geral, ok? Mas é isso aí, então vamos lá. Eu coloquei isso aqui é um exemplo, tá, galera? O exemplo é isso aqui. Esse é um exemplo, ele não é difícil, mas aparecem uns termos diferentes aqui que pode confundir, pode fazer com que o aluno não consiga entender o que é para ele fazer. Então, esses termos aqui, bissetriz, quadrantes. Quadrantes eu já falei lá quando eu estava explicando o plano cartesiano, mas talvez vocês já se esqueceram. Então, antes da gente passar para esse exemplo, vamos falar sobre quadrantes. O plano cartesiano, que é essa figura aqui, lembrando que o exercício não pediu para eu desenhar isso aqui, tá? Eu desenhei só para mostrar para vocês. Quadrante é o seguinte, aqui a gente tem um plano cartesiano. Esse plano cartesiano, essas retas, elas dividem essa região aqui em 4 pedaços, né? Então a gente tem esse pedaço, esse e esse. Esses pedaços são os quadrantes. Esse aqui é o primeiro quadrante, esse é o segundo, esse é o terceiro e esse é o quarto. Sempre você vai analisar nessa ordem, no sentido anti-horário. Aí ele fala aqui, quadrantes ímpares. Quais desses números aqui são ímpares? O 1 e o 3. Então, esses aqui são os dois quadrantes ímpares. Os outros dois são pares. Aí ele quer a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. A reta bissetriz é uma reta que vai dividir esses dois quadrantes em duas partes iguais. Então, a reta ela vai passar por aqui dividindo isso aqui em duas partes iguais. Essa região aqui exatamente igual a essa. E também da mesma forma vai fazer a mesma coisa aqui desse lado. Beleza? Então, isso aqui é uma reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Se fosse da par, seria do mesmo jeito, só que do outro lado. Então, ele quer que a gente encontre a equação dessa reta. Aí você pode pensar, uai, professor, você tinha dito que para a gente encontrar a equação da reta, primeiro a gente tem que conhecer o coeficiente angular e a gente precisa conhecer também pelo menos um ponto por onde essa reta passa, as coordenadas desse ponto. E aqui ele não deu nenhuma dessas informações, ele só falou para mim e ele só pediu para mim, na verdade, encontrar a equação dessa reta bissetriz. Bom, só que é o seguinte, galera, sabendo que a reta ela é bissetriz dos quadrantes ímpares, ou seja, que ela é essa reta aqui que eu desenhei, com essas informações você já consegue encontrar essas duas aqui, ó. O que acontece? Por ela ser bissetriz, conforme eu falei com vocês, ela divide essa região aqui em duas partes iguais. Considerando essa parte aqui como um todo, daqui até aqui forma-se um ângulo de 90 graus.
do eixo X até o eixo Y, aqui nesse primeiro quadrante, forma um ângulo de 90 graus, aqui também, aqui também, aqui também, que aí dá 360. Mas beleza, aqui é 90 graus. Como essa reta, ela divide essa região em duas partes iguais, então ela divide esse ângulo de 90 em duas partes iguais. Ou seja, do eixo X até aqui, a gente vai ter um ângulo de 45 graus, que é a metade do 90. Conhecendo esse ângulo, que vai do eixo X até a reta, que a gente chama de inclinação da reta, a gente consegue encontrar o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é igual a tangente daquele ângulo que está lá, ó, que é a inclinação da reta. Então, vou colocar aqui 45 graus. Tangente de 45 graus, eu mostrei na tabelinha para vocês que é 1. Então, já descobri aqui o coeficiente angular. E o ponto, hein? O exercício não nos falou nenhum ponto por onde essa reta passa. Mas aqui está bem explícito. Ela corta o eixo X e o eixo Y aqui no zero. Aqui na origem, que a gente chama de origem do grafo do plano cartesiano. Então aqui, ó, ela corta o eixo X e o eixo Y na posição 0. Então ela passa pelo ponto 0, 0. Beleza? Agora que eu tenho essas informações, eu já consigo encontrar a equação. Aqui, ele não falou se ele quer a equação geral, reduzida. Aí eu vou encontrar a geral, tá? Mas de qualquer forma, para encontrar a geral, primeiro a gente precisa encontrar a fundamental. Mas só que depois eu vou mostrar para vocês uma forma de encontrar a geral direto, tá? Então vamos lá, a equação geral é essa. Desculpa, a equação fundamental da reta é essa daqui. Aí aqui, ó, nós vamos chamar de x0, y0. E vai ficar assim, y menos o y0, que é 0, igual a m, que é o coeficiente angular, que é 1, e multiplica x menos o x0, que é 0. Y menos 0 é o próprio y. 1 vezes x, x, menos 1 vezes 0, 0. X menos 0 dá o próprio x. Aí, para deixar na forma geral, a gente passa todos para o lado esquerdo. Então, esse x vem para cá para o lado esquerdo, o y a gente repete. Como eu tirei o x aqui do lado direito da igualdade para ser para o lado esquerdo, eu fiquei sem nada, fiquei com 0. Para deixar o x positivo, a gente multiplica toda a equação por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x dá x positivo, porque menos com menos é mais. E menos 1 vezes y positivo dá y negativo. Menos 1 vezes 0, 0. Então, tá aí a sua resposta. Beleza? Você poderia também deixar no formato reduzido. É isso aqui, tá? Com y isolado. Isso aqui é o formato reduzido. Isso aqui a equação fundamental, equação reduzida. E aqui, equação geral. Beleza? Então, está aí. Nesse exercício aqui, ele nos dá essa equação aqui. É a equação de uma reta. E ele quer que a gente encontre o coeficiente angular. Beleza? Bom, na equação, no formato da equação fundamental, aparece aqui o termo do coeficiente angular, que é esse m, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação e vou escrever ela no formato de equação fundamental. Posso escrever também no formato de equação reduzida, que é essa daqui, ó. Inclusive é até mais fácil. Aqui aparece também o coeficiente angular. Eu vou pegar essa equação e vou escrever ela nesse formato. Quando ela estiver exatamente nesse formato,
o coeficiente angular vai ser aquele número que acompanha o x. Professor, mas o coeficiente angular não vai ser esse número aqui que já está acompanhando o x aqui? Não necessariamente. Às vezes você resolve essa conta aqui e isso pode acabar mudando, tá? Então, primeiro você deixa o y isolado igual está aqui. Depois que a equação estiver exatamente dessa forma, aí o coeficiente angular vai ser aquele número que vai estar acompanhando o x. Então vamos lá. Para deixar essa equação aqui dessa forma, eu tenho que isolar o y. Então eu vou passar esse 3x para cá com sinal trocado. Ele está positivo, vem para cá negativo. Já vou passar ele aqui agora. Vou deixar o 7 aqui. E para isolar o y agora, eu passo o 4 dividindo. Então vai ficar menos 3x sobre 4 mais 7 sobre 4. 4 ele vem dividindo os dois, tá? Você já poderia também colocar assim, ó. O 4 dividindo tudo. Só que de qualquer forma, se você fosse colocar o 4 dividindo tudo, depois seria interessante você separar isso, deixando o 4 como o denominador em cada um. Professor, deixar assim e deixar assim, com o 4 como denominador nos dois ao mesmo tempo, é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? Tanto faz você deixar assim quanto deixar assim. Bom, agora que o y está isolado, a equação está no formato reduzido. Aí quem vai ser o coeficiente angular? Vai ser o número que acompanha o x. Então é o menos 3 sobre 4. Tá vendo? Se a gente tivesse pegado aqui, seria só o 3. A gente teria errado. Então tem que deixar no formato reduzido primeiro. Então o coeficiente angular aqui, que o exercício queria que a gente encontrasse, é menos 3 sobre 4. Então tá aí mais um exemplo que nós acabamos de fazer. Vou limpar o quadro. Beleza, vamos fazer esse exemplo aqui também. Bom, então determina a equação da reta de coeficiente angular menos 2 e que intercepta o eixo y no ponto A e menos 3. Conforme eu falei para vocês, para vocês encontrarem a equação da reta, tem que ter o coeficiente angular e tem que ter um ponto por onde a reta passa. Aí aqui ele já nos deu essas duas informações. Então é só montar a equação, jogar essas informações lá e encontrar. Aí o que eu falo aqui para vocês que talvez iria confundir é ele falar que intercepta o eixo y nesse ponto. Mas não importa, tá? Ele só está falando para a gente que aqui tem o eixo y, né? Aí aqui o eixo x. Aí o ponto 0 e menos 3. 0 no x significa que vai ser um ponto em cima do eixo y. Não vai estar nem à direita nem à esquerda. Vai ficar em cima do eixo y. E vai ser menos 3 no y. Então vai ser um ponto aqui, por exemplo. Então ele só está falando que vai ser uma reta que vai passar por esse ponto e que vai ter coeficiente angular menos 2. Mas aí, enfim, a forma de encontrar vai ser a mesma. Você vem aqui na equação fundamental e joga esses dados lá na conta. Então, chama aqui de x0 e aqui de y0. Aí o y0 é menos 3. Coloca um parênteses para separar. Coeficiente angular menos 2. O x0 é 0. Aí aqui menos com menos dá mais. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes 0 dá 0. Aí eu nem vou escrever aqui não, tá? E aí se você for deixar no formato geral, é só passar esse 2 para cá com sinal trocado. Esse 2x, você vem para cá positivo. Aí você repete o y, repete o 3, aqui fica igual a 0. Pronto. Essa é a equação que passa por esse ponto e que tem esse coeficiente angular. Agora vamos fazer uma aqui que é um pouquinho diferente. Bom, galera, então vamos fazer esse exemplo aqui.
Esse aqui é um exemplo interessante, um pouquinho diferente das atividades que nós já fizemos sobre essa questão das retas. Vou só trocar esses números aqui. Bom, então vamos lá. Se os pontos 3 e 5 e menos 3 e 8 determinam uma reta, calculem o valor de A para que o ponto C, de coordenadas 4 e A, pertença a essa reta também. Então é o seguinte, esses dois pontos aqui pertencem a uma reta. Existe uma reta que passa por esses dois pontos. Beleza. Aí o exercício quer saber qual deve ser o valor desse A, que está aqui, para que esse ponto C também pertença a essa reta. Então, qual deve ser o valor desse A para que esse ponto C também faça parte dessa reta aqui? Então, é isso que ele quer que a gente descubra. Bom, o primeiro passo é a gente encontrar a equação da reta que passa por esses dois pontos. Conforme eu comentei com vocês, para encontrar a equação da reta, a gente precisa do coeficiente angular e precisamos de um ponto por onde a reta passa. Pontos a gente já tem até dois, né? Está faltando só o coeficiente angular. Para encontrar o coeficiente angular, conhecendo dois pontos por onde a reta passa, é só você utilizar essa fórmula aqui, ó, que a gente já utilizou ela algumas vezes. Aí eu vou chamar aqui de x0 e de y0, e aqui de x e aqui de... E vou jogar isso aqui na fórmula. Então, o y é 8, menos o y0, que é 5. O x0, desculpa, o x é menos 3, menos o x0, que é 3. 8 menos 5 dá 3. Menos 3, conserva o sinal e soma. 3 mais 3, 6. Esse 3 é positivo, 6 é negativo, mais com menos, menos. O 3 não tem divisão exata pelo 6, mas você pode simplificar. Divide por 3 em cima e embaixo. 3 dividido por 3 dá 1. 6 dividido por 3 dá 2. Então, o coeficiente angular é menos 1 sobre 2. E o ponto por onde a reta passa, você pode escolher qualquer um desses dois. Eu sempre gosto de escolher o primeiro que aparece. Beleza. Agora vamos encontrar a equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Vou escrever aqui a equação fundamental. E vou jogar os valores aqui. Então vai ficar y menos o y0, que é 5, igual ao coeficiente angular, que é menos 1 sobre 2, e multiplica x menos o x0, que é 3. Eu vou repetir aqui para a gente eliminar o parênteses. Menos 1 vezes x dá menos x. Repete o 2 aqui embaixo. Menos com menos mais. 1 vezes 3, 3. Repete o 2 aqui embaixo. Aí eu vou deixar o 2 como um denominador único aqui, ó. Como o 2 está dividindo tudo, eu posso passar ele para cá multiplicando. Então, vai ficar 2 que multiplica isso daqui, ó. Por que do parênteses? Para que o y multiplique os dois números, e não só o y. Vai ficar 2 vezes y, 2y, menos 2 vezes 5, 10. Aí eu já vou passar esse x aqui para cá, tá? X está negativo, ele vem para cá positivo.
O positivo do x fica aqui, tá? Esse mais aqui é o mais invisível que fica aqui do 2. E o 3 eu vou passar ele para cá. Bem negativo. Tirei todos eles aqui do lado direito e fiquei com 0. Agora, eu posso fazer essa conta. Menos 10 menos 3, sinais iguais, conserva o sinal e soma. 10 mais 3, 13. Então, essa é a equação da reta que passa por esses dois pontos. Aí o exercício quer saber o seguinte. Qual deve ser o valor desse A para que esse ponto C também seja um ponto que pertence a essa reta? Aí é só você chamar essa coordenada de x, essa coordenada de y, e substituir ela aqui, ó, nessa equação. Você vai encontrar o A. Então, o x é 4, mais 2 vezes o y, que é A, menos 13. Fica 4. Aqui eu já posso fazer essa conta, ó. 4 menos 13. 4 é positivo. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior, que é o do 13, e subtrai. 13 menos 4, 9. Então, 2A é 2A, e fica menos 9 aqui. Aí, como eu quero isolar o A, eu passo esse 9 para cá com o sinal trocado. Ele vem positivo, e passo o 2 dividindo. Então, para que esse ponto aqui seja um ponto pertencente a essa reta, o A tem que ser 9 sobre 2. Ou 4,5. Você pode chamar dessas duas formas. Ok, galera? Vamos fazer mais? Então vamos. Vamos fazer esse exemplo aqui então. Esse exemplo aqui é um pouquinho mais diferente, né? Mais até do que o outro que nós fizemos. Bom, então nós temos um ponto que ele chamou de O. Essas são as coordenadas desse ponto. E ele fala que esse ponto pertence a essa reta aqui. Aí você pode olhar, professor, mas por que essa equação está diferente desse jeito? É porque ele acrescentou uma incógnita aqui. Incógnita é um termo desconhecido para a gente encontrar o valor. Então ele acrescentou essa letra K. Então é como se a equação tivesse assim, ó. Só que aí ele acrescentou mais um número aqui. Esse K ele vai ser um número que a gente vai encontrar. Mas continua sendo uma equação da reta, tá? Continua sendo uma equação da reta. Então, ele fala que esse ponto aqui pertence a essa reta. E sabendo disso, ele quer que a gente encontre o valor daquela letra K e depois escreva a equação de uma forma qualquer, assim, ou na forma reduzida ou na forma geral. Então vamos lá. Então, sabendo que esse ponto pertence a essa reta, encontre o valor dessa letra K. Então vamos lá. Então, quase a mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Vamos chamar aqui de x e aqui de y e vamos substituir esses valores aqui na equação. Então vai ficar 3k vezes x, só que o x é 2, mais k menos 3, que multiplica o y é 1, igual a 4. 3 vezes 2 é 6, então aqui fica 6k, mais 1 vezes k, 1 vezes menos 3 dá menos 3. E esse mais aqui dá menos, né? Por isso fica o menos aqui. E aqui a gente repete o 4. Aqui vai ficar 6k mais k, 7k. Esse 3 eu posso passar ele para cá com o sinal trocado. Vai ficar 7k igual 4 mais 3, 7. Passo 7 dividindo.
7 dividido por 7 dá 1. Então, o K vale 1. Então, vamos escrever essa equação aqui de novo. Então, é 3K, só que o K é 1. Aí eu vou repetir aqui o X mais K, que é 1, menos 3, que multiplica Y, igual a 4. Vamos escrever essa equação aqui na forma geral. Então, na forma geral, a gente tem que resolver esse parênteses e depois deixar todos os termos do lado esquerdo da igualdade. Então, 3 vezes 1, 3. 3 vezes x, 3x. Y vezes 1, y. Mais com menos, menos. Y vezes 3, 3y. Na verdade, eu já posso fazer assim, galera. Pode fazer desse jeito aqui que eu fiz também, não tem problema. Mas é mais fácil fazer assim, ó. 1 menos 3 dá menos 2. Aí menos 2 vezes y dá menos 2y. Eu vou colocar um parêntese aqui para separar com esse mais. E aqui fica o 4. Quem quiser já passar o 4 para cá também, pode. Então vai ficar 3x. Esse mais com esse menos dá menos. E o 4 está positivo, vem para cá negativo. Tirei o 4 daqui, fiquei com 0. Essa é a equação da reta. Beleza? Bom, galera, agora que eu já fiz essa série de exemplos, eu vou mostrar para vocês uma outra forma de encontrar a equação geral de uma reta. Para isso, eu vou usar o mesmo exercício que nós fizemos na aula anterior, que eu corrigi na aula anterior. Vou usar a questão número 2 daquele exercício. Então, vou até escrever ele aqui. Então, essa aqui era a questão número 2 da última atividade que a gente fez. Acho que foi do dia 29, do dia 19, melhor dizendo. Bom, aqui ele pede para a gente escrever a equação da reta, equação geral da reta, em cada um desses casos. Então, o exercício ele dá 2 pontos por onde a reta passa e pede para você encontrar a equação geral. Da forma que eu tinha mostrado para vocês, vocês tinham que encontrar o coeficiente angular e usava um daqueles pontos lá, jogava na equação fundamental. Depois que você jogasse esses valores aqui, aí você iria eliminar esse parênteses e depois passar todos os termos para o lado esquerdo. Então era assim que eu tinha mostrado para vocês. Só que aí tem um jeito usando matrizes. Matrizes e determinante. Então a gente vai montar uma matriz. A gente vai começar escrevendo aqui na primeira e na segunda coluna a letra x e a letra y. Aí aqui embaixo a gente vai colocar as coordenadas desses pontos. Então primeiro eu vou colocar a coordenada do ponto A, aqui no x é menos 1 e é 6 no y. Agora as coordenadas do ponto B. Aqui é 2 e aqui é menos 3. Estamos fazendo aqui a letra A. E aqui eu vou preencher com o número 1. Sempre. Tá? Beleza, aqui está a minha matriz. Aí agora eu vou calcular o determinante dessa matriz. Para calcular o determinante, um dos métodos que eu gosto de usar é assim. Você repete as duas colunas aqui do lado da matriz. Do lado direito dela. Aí vai ficar... Nós vamos fazer essas multiplicações. Lembrando que quando a gente multiplica no sentido contrário, vai ter um sinal de menos incluso na linha, tá? Então vamos lá. Vai ficar x vezes 6, 6x. 6 vezes 1, quer dizer, 6 vezes x, 6x. 6x vezes 1, 6x. Vixe, essa linha tá dificultando. Aqui é número 1, né? Nossa, ficou muito cheio aqui. Uma vez é y vezes 1, y vezes 2, 2y. Vamos esquecer esses menos aqui por enquanto, tá?
1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Aí esse menos aqui com esse menos dá mais. Fica 3. Agora vamos multiplicar no sentido contrário. Espera aí que eu vou apagar essas linhas, galera. Tá muito... Então aqui ficou 3 positivo, né? Então 6x mais 2y mais 3. 6x mais 2y mais 3. 6x mais 2y mais 3. Beleza, agora vamos multiplicar no sentido contrário. Agora a gente multiplica essa diagonal. Então, y vezes 1 dá y. Y vezes 1 dá y. Aí aqui, por estar multiplicando no sentido contrário, vai ter um menos incluso na linha. Esse menos com esse menos aqui dá mais. Então vai ficar mais y. Agora vamos fazer essa multiplicação aqui, ó. X vezes 1x, x vezes 3, 3x. Aí o menos da linha com esse menos aqui dá mais. Vai ficar 3x. 1 vezes 6, 6. 6 vezes 2, 12. Mais ou menos da linha dá menos 12. Agora a gente vai fazer o cálculo com os termos semelhantes. Como assim? O que tem x a gente faz a conta com o que tem x, o que tem y com o que tem y e o que não tem letra com o que não tem letra. Então 6x mais 3x, 9x. 2y mais y, 3y. E 3 menos 12, menos 9. E aí você iguala aqui a 0. Vou até apagar isso aqui. Aí aqui, galera, a gente tem que observar mais uma coisa, que foi até interessante aparecer isso aqui para eu mostrar para vocês. Observem que todos esses números que estão aqui, eles são divisíveis por 3. E a gente sempre tem que tentar deixar a equação com os números mais simplificados possíveis. Então, como todos eles são divisíveis por 3, eu vou dividir toda a equação por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3. Vai ficar 3x aqui. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então, eu escrevo só o y, 1 fica invisível aqui. Menos 9 dividido por 3, 3. Aí fica assim a nossa equação geral. Vamos fazer só mais uma, só a letra B agora. Essa aula tá parecendo que vai ficar grande, hein? Galera, quem quiser ficar fazendo feedback, dando conselhos, olha, professor, as aulas estão grandes demais, as aulas estão pequenas demais, os exercícios estão grandes demais, pode ir conversando comigo lá no WhatsApp, tem problema não, tá? Sem problemas. Por isso que eu peço para vocês sempre aumentarem a velocidade do vídeo, tá? De preferência ali na velocidade 2, que é a mais rápida, que passa rapidão, fica bem mais de boa para assistir o vídeo, na minha opinião. Bom, então vamos lá. Então, começo aqui escrevendo x aqui e y. Vou colocar essas coordenadas aqui. E essas aqui. Aqui eu preencho com o número 1. E agora que a matriz está montada, eu vou calcular o determinante dela. Repito as duas primeiras colunas. E o resultado desse determinante eu vou igualar a 0, tá? Aí vamos lá. Primeiro eu multiplico aqui. 8 vezes, x vezes 8, 8x. 8x vezes 1, 8x. Agora aqui. Y vezes 1, y. Y vezes 5, 5y. Com esse menos, menos 5y. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Esse menos com esse menos dá mais. Então, 1 positivo. Agora vamos multiplicar no sentido contrário, lembrando que vai ter um menos aqui nessas multiplicações. Então, primeiro aqui. Já vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Menos com menos dá mais. Aí y vezes 1, y.
y vezes 1y. Agora aqui. Já vamos fazer esse jogo de sinal aqui, ó. Esse 1 com esse... Desculpa, esse menos aqui do 1 com esse menos dá mais. X vezes 1x, x vezes 1x. E vamos fazer... Como a gente vai multiplicar isso aqui, vamos pegar esse menos e fazer esse jogo de sinal aqui. Menos com menos dá mais. 1 vezes 8, 8. 8 vezes 5, 40. E aqui fica igual a 0. Bom, vamos fazer o cálculo com os termos semelhantes. X mais... Desculpa, 8x mais x, 9x. Menos 5y mais y dá menos 4y. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior e subtrai. 5 menos 1, 4. Então dá menos 4y. E 1 mais 40, 41. Aí aqui não tem como simplificar igual nós fizemos ali, ó. O 9, ele é divisível por 3 e por 9. O 4 é divisível por 2 e por 4. Aí já não tem um número que divide todos esses números ao mesmo tempo. Então não tem como simplificar. Fica desse jeito aqui. Beleza, galera? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida pode me perguntar pelo WhatsApp. Até a próxima. Falou!